Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de hoje nós vamos falar sobre Europa, conflitos recentes, os principais conflitos no continente europeu nas últimas décadas. E eu vou começar mostrando para vocês onde fica a Europa no globo. O globo é muito importante, né, a gente usar esse tipo de representações aqui do nosso planeta. Então vamos partir daqui, ó, de onde nós estamos, aqui no Rio de Janeiro, atravessando o Oceano Atlântico inteiro, porque a gente vai falar hoje sobre Espanha, a gente vai falar também sobre Reino Unido e a gente vai falar um pouquinho sobre a antiga Iugoslávia, certo? Então, devolvendo o globo para o seu lugar. Bom, em primeiro lugar, quando a gente vai falar desses conflitos, né, a gente vai falar de temas como perseguição religiosa, a gente vai falar sobre genocídio e extermínio, e esse tipo de palavras não são palavras que a gente costuma associar aí ao continente europeu. O continente europeu, ele é um continente que dominou boa parte do mundo, né, colonizando ou construindo impérios. Então, além do seu poder econômico, dos exércitos, das suas marinhas, essa imagem de paz e de superioridade são parte da estratégia de poder da Europa. Para a gente entender bem isso, eu tenho que explicar para vocês o significado de três termos: nação, Estado e Estado-nação. Beleza? Então, primeiro, quando nós falamos de nação, nós falamos de um conjunto de pessoas, né, que tem uma história em comum, vai ter também uma língua em comum e tem um projeto de nação. Quer ocupar um território, tem projetos para prosperar ao longo do tempo, busca aí guardar e propagar aí os feitos e acontecimentos do passado para, né, manter sua integridade, certo? Já Estado é uma instituição, é uma representação da nação. E o Estado, ele vai ser então composto por esses representantes da nação que vão estabelecer o poder e as normas sobre o território onde aquela nação vive. Lembrando que cada Estado só pode representar uma única região. Perdão, uma única nação. Agora, vamos pensar juntos. Quando a gente fala de Estado-nação, a gente está falando de um território que ele é controlado por um Estado, de forma que dentro daquele território vive inteira e vive apenas a nação que aquele Estado representa. Caso você tenha mais de uma nação dentro do território controlado por um Estado, vai ter problema, porque um grupo vai se sentir mais representado, mais privilegiado, e o outro vai se sentir ali preterido, oprimido, e isso pode acarretar uma série de conflitos, como os que a gente vai ver do continente europeu. Eu vou começar falando da Espanha. A Espanha, ela é um exemplo muito claro do que não é um Estado-nação. A gente tem várias nações dentro do território espanhol. Muitas vezes que falam línguas diferentes, têm culturas diferentes, e, não raro, a gente vai ter grupos que querem se separar da Espanha para fundar seus territórios com estados autônomos, independentes do poder central espanhol. Lembrando, né, que a Espanha até hoje tem um rei, né? Então a gente tem ali, o rei fica sediado no Palácio Real em Madrid e, né, domina todo o território espanhol. Eu vou projetar aqui uma imagem para vocês, para a gente dar uma olhadinha no mapa da Espanha. E a gente vai falar de dois casos da Espanha. Da Catalunha, que é essa região com a seta laranja, e do País Basco, ou País Vasco como está aí, né, depende do português que a gente tem, que está com a setinha amarela. Voltando para mim, eu vou começar falando da Catalunha. A Catalunha, ela é habitada, na sua maioria, a maioria dos habitantes da Catalunha são catalães, né? Então os catalães, eles foram se estabelecendo como uma nação desde lá do século XII. Então, desde o século XII, teve épocas que eles tiveram mais autonomia e menos autonomia até os dias de hoje. O que acontece? O que é essa tal dessa autonomia? Poder usar sua própria língua, ter um parlamento próprio para elaborar as próprias leis de lá e regras,
e também definir onde vai investir o dinheiro dos impostos e das riquezas produzidas ali. Isso é autonomia. Às vezes com mais autonomia, às vezes com menos. Um período onde a gente teve uma autonomia bastante reduzida, bastante opressão na Catalunha, foi durante o governo Franco, né, que era um governo fascista. Quando a gente fala de fascismo, a gente está falando de autoritarismo, a gente está falando de governos que não permitem a diversidade ali dentro do seu território, que existem outras nações, outros povos, outras línguas. Então vai ser bastante opressor. Também vai ser bastante violento e a gente tem o culto ao líder. Então o chefe da nação, ou o chefe de Estado, ou o chefe de governo, perdão, ele vai ser uma figura mitológica, praticamente idolatrada pelo povo. E a gente já sabe que fascismo não é bom, porque combina com opressão. Daí, durante o governo Franco, a gente chegou a ter proibições dos catalães usarem a própria língua. E, obviamente, deu em conflito. Então eu tenho essa imagem aqui que eu estou mostrando agora, que é da Praça São Felipe Neri, no bairro gótico de Barcelona. Essas paredes, essas marcas são de balas de canhão, né? E sim, é uma igreja que a gente está vendo ali que foi atingida durante esse conflito gravíssimo. Então, voltando para mim, hoje em dia a gente tem vários grupos na Catalunha que desejam a sua emancipação, né? Se tornar um Estado independente, mas não são a totalidade. Inclusive, volta e meia eles propõem um plebiscito para o povo votar para ver se eles querem ou não se separar da Espanha. Um símbolo dessa questão catalã é o futebol espanhol, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí uma imagem do Camp Nou, que seria... que a gente vê que o próprio nome dele está em catalão, não está em castelhano ou espanhol, que vem Més que un club, ali em cima, que também está em catalão, não está em espanhol. E é uma forma também muito encontrada de resistência, né, através do futebol, a esse domínio espanhol. Tanto que no site oficial do Barcelona, e ali ó, a segunda opção é o catalão, que é a língua da Catalunha. E só em seguida é o castelhano, que é o que a gente conhece aqui como espanhol, que é a língua, né, oficial da Espanha. A gente tem um outro conflito muito importante na Espanha, que é o conflito do País Basco. O País Basco também tem uma língua própria, e ele foi muito oprimido durante o governo fascista do Franco e também a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu no mesmo período. De forma que a gente sabe que fascismo, né, geralmente eles são muito ligados ao nazismo. E na época, os alemães eles se uniram ao governo fascista de Franco e simplesmente bombardearam Guernica, no País Basco. E foi um bombardeio, não foi um quartel ou um alvo militar. Pessoas que estavam indo para a escola, para o mercado. A gente teve milhares de mortes. E aí a gente tem um quadro do Pablo Picasso que representa o horror desse massacre, desse bombardeio em Guernica, que é esse que eu estou projetando. Então a gente vê ali animais desfigurados, pessoas mortas, mãe chorando com o filho no colo. Então é uma representação do horror desse bombardeio tão covarde durante o governo fascista espanhol. Voltando para mim, pouco depois disso surgiu o ETA, que é um grupo que prega o separatismo do País Basco. E para conseguir isso, ele recorre por vezes ao terror, a ataques terroristas. Então o que é o terror? É uma forma de você amedrontar, muitas vezes por via de ataques, né, e conseguir o que você quer. O ETA, hoje em dia, ele já conseguiu aí boa parte dos seus objetivos, eles já estão mais apaziguados ali, então a gente não tem mais tantos ataques. Outro conflito bastante importante acontece na antiga Iugoslávia. Hoje em dia a gente não encontra mais a Iugoslávia nos mapas, né, porque ela se fragmentou em uma série de países. Então, o que era antigamente a Iugoslávia, hoje em dia virou vários países. Então, antes de falar quais são, vamos aos pontos importantes. Primeiro, até a década de 1980, por mais que na Iugoslávia a gente tivesse muitas nações diferentes, e isso fosse a sementinha de um conflito, o governante, ele conseguia, né, Tito, ele conseguia manter ali todas razoavelmente satisfeitas, sem muitos conflitos. Acontece que na década de 80 ele morre e a Iugoslávia entra numa crise econômica. E aí começa um problema. Por quê? A gente tem uma figura chamada Slobodan Milosevic, que é o líder sérvio, que ele quer manter todo mundo unido sob o domínio da Sérvia, que é uma ou dos sérvios, uma das nações ali.
e a gente começa a ter uma série de conflitos separatistas. Mas antes, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui que eu estou projetando. Nesse mapa, a gente vê que a gente tem ali na Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, a gente tem a Macedônia, e a gente tem Montenegro também, e a gente vai ver que dentro de cada um desses territórios, a gente pode perceber que existem vários povos diferentes. Então, por mais que a gente tenha em cada um uma maioria, a gente pode ter conflitos ali de grupos que não se sintam representados dentro de cada território. Então, o processo de separação desses países, né, ele foi um pouco diferente de caso a caso. Eslovênia, Croácia e Macedônia conseguiram se separar com conflitos menos sangrentos. Agora, quando chegou a vez da Bósnia e Herzegovina conseguir se separar, houve um conflito muito sangrento, uma forte opressão do governo sérvio. Daí o que houve? A gente teve morte de aproximadamente 100 mil pessoas, o que foi um genocídio, ou limpeza étnica. Por quê? O governo de Slobodan Milošević quis matar todos os bósnios que estavam ali na Bósnia e Herzegovina para que só se restassem ali os sérvios que aceitassem continuar sob o domínio da Sérvia. Em seguida, a gente teve ali por algum tempo depois uma independência mais tranquila de Montenegro da Sérvia. Mas a gente ainda tem a Voivodina, que busca a emancipação, e Kosovo, que inclusive passou por uma guerra bastante sangrenta. E até hoje não são todos os países do mundo que reconhecem Kosovo como autônomo, como separado. A própria Sérvia não reconhece, o Brasil também não reconhece. Então a gente tem esse projeto que é o Kosovo no Mapa. Por quê? Porque quando a gente abre esses mapas de aplicativos na internet, a fronteira de Kosovo para a Sérvia, ela aparece pontilhada, ela não aparece cheia. O que mostra que Kosovo, por não estar no mapa, ele não é considerado um estado independente. Inclusive a gente tem a cantora Dua Lipa, que tem feito bastante sucesso na atualidade, que ela é inglesa, mas ela é descendente de pessoas que vieram do Kosovo, e ela volta e meia defende que se deva colocar Kosovo no mapa, ou posta coisas sobre a cultura local, e sempre que acontece isso, tem um pessoal da Sérvia que coloca uma série de comentários ofensivos contra esse posicionamento. Então, voltando para mim, vou falar rapidinho de um último conflito, que é o conflito na Irlanda do Norte. Quando a gente fala de Reino Unido, a gente fala de duas ilhas. A Grã-Bretanha, que é composta por Inglaterra, Escócia e País de Gales, e a ilha vizinha, que é a Irlanda, composta por Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. O Reino Unido ele é composto pelos países da Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales e Inglaterra, mais a Irlanda do Norte. A Irlanda do Sul é independente. Mas o que acontece? A Irlanda era um país de maioria católica. E quando a Irlanda foi colonizada pelo Reino Unido, começaram a chegar muitos protestantes. E a Irlanda do Sul conseguiu a sua independência em 1920, mas a do Norte não, continuou fazendo parte do Reino Unido. E a maioria, então, das pessoas na Irlanda do Norte são protestantes, como a maioria dos britânicos. Acontece o seguinte, que a minoria ali católica, ela não é uma minoria pequenininha, é uma minoria de mais de 30% das pessoas. E eles querem se separar, eles querem independência e se juntar à Irlanda do Sul, formando um único Estado. Então a briga não é por religião, por uns serem católicos e outros protestantes, mas é um conflito por independência. Né? Não existe uma guerra por religiões serem diferentes, mas é uma guerra, né, por independência. E muitas vezes as lideranças das religiões usam isso para finalidades políticas, o que é muito ruim. A gente deve tolerar as diferenças religiosas. Então, o que a gente vai ver é que surgiu na Irlanda do Norte um grupo chamado IRA, que seria aí em português o Exército Republicano Irlandês, que é uma república e não uma monarquia como o Reino Unido. E aí esse grupo ele fez uma série de ataques terroristas. Em um deles, inclusive, eles mataram o tio da rainha Elizabeth II. Né? Então, hoje em dia, o IRA ele já está bastante apaziguado, ele já conseguiu aí uma série de acordos com o governo central britânico, né? Então a gente já está caminhando aí para uma realidade um pouco mais pacífica. Nossa aula termina aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!